Áudio. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos começar nosso webinário sobre como montar uma carteira de renda passiva com R$1 milhão, tá? Boa noite para todo mundo que compareceu. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que vai ajudar bastante a clarear um pouco esse assunto, né? O assunto de renda passiva é algo que a gente escuta muito falar, né? Quero viver de renda passiva, como que eu crio uma carteira de renda passiva, quero viver de renda, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso e espero poder ajudá-los, beleza? Então, novamente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Durante todo o nosso bate-papo, eu espero que você, se tiver dúvida, fique à vontade, é só jogar as dúvidas no chat, tá bom? Vamos começar, então. Bom, pessoal, então vamos falar aqui sobre como montar uma carteira de renda passiva com R$1 milhão. Então, primeiro quero passar bem rapidamente sobre tudo que eu vou conversar com vocês, tá? Então, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação de quem somos nós, a Alura Educação, tá? Me apresentar também para quem não me conhece, para saber quem é esse cara aqui que está falando com vocês, e aí, de fato, começar a tratar sobre o nosso assunto, né? Então, vou te explicar o que é renda passiva, tá? Diferenciar aí de certas outros termos que a gente escuta por aí, para que serve a renda passiva, ou seja, como que você pode utilizar ela na sua carteira, no seu dia a dia, quais ativos geram renda passiva, tá? A gente tem uma variedade muito grande de diferentes ativos no mercado financeiro, alguns geram renda passiva, outros não geram, vou entrar em detalhes em quais deles que geram que você pode utilizar. Como analisar esses ativos, tá? Que é importantíssimo para você não criar uma carteira aí de forma totalmente despreparada, aleatória, tá? E aí fazer um passo a passo, de fato, como você montar a sua carteira de renda passiva. Beleza? Então, rapidamente, quem somos nós, né? Eu aqui como representante da Alura Educação. Aqui na Alura Educação, a gente é um grupo de pessoas que acredita, assim, do fundo do coração no poder da educação financeira, né? A gente tem isso enraizado aqui nos nossos valores, né? O quão importante a gente entende que uma pessoa, um cidadão bem educado financeiramente, todos os benefícios que isso traz na vida dele no curto, médio e longo prazo, tá bom? E aí por isso a gente traz aí essas ações como a de hoje para poder difundir um pouco mais a cultura de investimentos no Brasil. Então, só uma apresentação, deixa eu só me apresentar, né, como eu falei, quem sou eu, né? Então eu sou o Head de Educação Financeira aqui na Alura Educação, meu nome é Renan Clemente, eu tenho 10 anos de experiência no mercado financeiro, então já venho trabalhando aí há um bom tempo nessa área, tá? Quase que desde o início, trabalhando na área de gestão de fundos de investimentos, passei por algumas assets de bancos de investimento, como JP Morgan e Crédit Agricole, e nesse meio tempo consegui algumas certificações de mercado financeiro, como o CGA, CGE, CFD, o CPA 20, e estou no processo aí do CFA, estou aprovado no CFA Level 1. E como muitos engenheiros que trabalham no mercado financeiro, eu sou engenheiro de formação, apesar de nunca ter trabalhado na indústria de fato, e estou compondo aí esse exército de engenheiros no mercado financeiro. Mas vamos então ao que de fato interessa, tá? Então, antes da gente começar, eu quero deixar uma frase que eu acho que é muito, muito importante, sempre estar no nosso subconsciente, tá? É uma frase de um cara que é um cara, nem é um cara muito... Nem entende muito de investimentos, ele é só o maior investidor pessoa física brasileira, né? É o Luiz Barsi, um mega investidor brasileiro, e ele sempre fala, né, que disciplina e paciência são dois fatores fundamentais ao investir, tá?
Então aqui, durante toda a nossa conversa, eu sempre quero que vocês tenham isso em mente, né? Disciplina e paciência é muito importante. Para você que já montou o seu patrimônio, que tem a sua carteira de R$1 milhão e que vai começar a desenvolver aqui como montar a sua carteira de renda passiva, muito provavelmente você já teve essa disciplina, essa paciência, mas você vai continuar precisando ter para realmente ver o crescimento dos seus investimentos. E para quem está numa fase de construção de patrimônio, tentando chegar aí no seu primeiro milhão, mais importante ainda, né? Assim, a gente realmente não colocar o carro na frente dos bois, né? A gente precisa de disciplina, precisa de paciência. A gente sempre fala que o tempo é a variável mais importante, né, nos investimentos. Então, é importantíssimo sempre seguir aí com disciplina e paciência, beleza? Uma frase aí que vai nos guiar durante toda a nossa conversa. Então, para a gente começar, primeiro, pessoal, eu quero deixar bem claro, né, o que de fato é renda passiva, né? Primeiro eu vou falar o que renda passiva é, tá? De fato, a renda passiva, o que ela é? É a receita proveniente de atividades do seu trabalho, que de fato estejam ligadas ao seu trabalho principal, né? Então, o seu salário, são os seus rendimentos, suas participações societárias na sua empresa, né? Que vem de todos esses rendimentos dos seus investimentos, né? Então, assim, ela pode ser tanto proveniente de atividades que não estejam ligadas ao seu trabalho, né, como o seu salário, esse tipo de coisa, além da receita proveniente dos seus investimentos, né? Então, assim, uma maneira de receber renda passiva, ou uma das principais maneiras, que é o que a gente vai falar aqui, é através de investimentos, né? E como que você recebe renda passiva? Através aí de pagamento do que a gente chama de cupons, né, em títulos de renda fixa, dividendos, juros sobre capital próprio, em ativos mais relacionados à renda variável, que a gente vai entrar em mais detalhes, tá? E aí diferenciar, né, de outros dois pontos, né? O que é renda ativa, né? Então, o seu salário, tem um bônus anual, meu 13º, meu 14º, isso está diretamente relacionado ao seu trabalho, né? O que você faz no seu dia a dia. Isso é a sua renda ativa. E não confundir também a renda passiva com a renda extra, né? A renda extra são atividades adicionais que você faz ao seu trabalho, mas que de fato são necessárias que você envie esforços, né? Então, por exemplo, poxa, eu sou engenheiro, mas além disso, eu trabalho dando consultoria. Eu sou economista, mas eu também dou aula de direito tributário, sei lá, chutando aqui. Isso são atividades extras, né? São rendas extras. É diferente da renda passiva, né? O cerne da renda passiva é que é um rendimento que você vai estar obtendo enquanto você está ocupado com as suas outras atividades, né? Então, enquanto você está dormindo, os juros estão rendendo, né? Enquanto você está trabalhando, seus investimentos estão rendendo. Isso, de fato, é a renda passiva, né? Mas, então, quais são os dois grandes objetivos, né, para a renda passiva? Para que serve? Né? A gente vê muita gente falando quero viver de renda, quero viver dos meus investimentos. Né? E aqui a renda passiva divide em dois grandes objetivos que vai depender muito do momento de vida que você está. Tá? O primeiro objetivo aqui, que é o que a gente vai falar mais aqui, né, nessa aula, é o objetivo de renda passiva de viver de renda de fato. Tá? Ou seja, é você viver apenas com os rendimentos dos seus investimentos. É quando você chegou num ponto que você já tem um patrimônio relevante, cujos rendimentos desse seu patrimônio, desses seus investimentos, eles te rendem aí um valor mensal que é suficiente para você viver no nível de conforto que você escolheu, tá? E aí, durante aqui a nossa conversa, eu vou te mostrar como que a gente faz essa carteira, como que você calcula quantos reais por mês você vai receber com a sua carteira de renda passiva e assim por diante. Então, para você viver de renda, ela é mais indicada para quem quer, como eu chamei aqui, pendurar chuteiras, né? Ou seja, quem já está numa fase mais avançada, já construiu o seu patrimônio, né? Então, assim, para que você consiga receber apenas de rendimentos o seu custo, pelo menos o seu custo fixo mensal, né? Ou pelo menos, né? Eu para viver tranquilo, eu preciso de R$5 mil, preciso de R$10 mil, por exemplo. Para você conseguir esses rendimentos, você vai precisar já de uma carteira relativamente alta, né? Que aí o objetivo aqui da nossa conversa, por isso que a gente parte aqui de uma carteira de R$1 milhão. E um segundo objetivo que muita gente utiliza e que também é muito válido é o objetivo de reinvestimentos. O que seria esse objetivo de reinvestimentos? É quando você, através de uma carteira de renda passiva, que você recebe lá os seus dividendos, os seus aluguéis, os seus cupons,
você utiliza esses rendimentos para realizar novos aportes, né? Ou seja, caiu na minha conta, tenho lá meu investimento, caiu na minha conta R$1.000, eu não vou gastar esses R$1.000 no mês, eu vou pegar esses R$1.000 e vou comprar mais cotas daquele fundo imobiliário, vou comprar mais ações daquelas ações que estão na minha carteira, para aumentar aquele efeito bola de neve e os juros compostos eles crescerem cada vez mais, tá? Então, ele é mais indicado para carteiras onde o valor ainda não é autossuficiente, né? Ou seja, está numa fase de construção, né? Então, aqui é indicado para quem está, de fato, construindo o seu patrimônio. Beleza? Então, agora que a gente sabe os objetivos, eu quero explicar um pouco aqui para vocês quais são os principais ativos que geram renda passiva, tá? Eu trouxe aqui, como eu disse, os principais, a gente tem algumas outras opções, mas dividindo entre dois grandes mundos, tá? Na renda fixa, dentre todos os títulos de renda fixa, os principais que a gente poderia utilizar são títulos do Tesouro Nacional, títulos negociados no Tesouro Direto, porém que tenham pagamentos de cupons semestrais, tá? Então seria o Tesouro pré-fixado com cupom semestral. Tesouro pré-fixado, como o próprio nome diz, é um título de renda fixa do governo, do Tesouro Nacional, onde a sua rentabilidade ela é pré-fixada, porém, semestralmente você recebe um pagamento de juros, ou seja, você recebe uma renda passiva de 6 em 6 meses, ou o Tesouro IPCA, obviamente também com cupons semestrais, Tesouro IPCA, mas sendo aí um título pós-fixado à inflação, tá? E no mundo da renda variável, que, digamos assim, é o nosso foco aqui, é onde, de fato, carteiras de renda passiva crescem mais, vamos chamar assim, são dois grandes produtos, né, dois grandes ativos. Primeiro, ações pagadoras de bons dividendos, tá? Ações de empresas que têm histórico de pagar bons dividendos para os seus acionistas, ou fundos imobiliários que mensalmente também distribuem, né, parte do seu lucro relacionado aos aluguéis, né, em forma de dividendos também para os seus, no caso aqui, para os cotistas desses fundos imobiliários. Beleza? Então, vamos entrar um pouquinho em cada um desses assuntos, tá? Cada um desses ativos. Pessoal, novamente, deixa eu voltar, abrir aqui. Pessoal, tendo alguma dúvida, por favor, lança no chat aí, manda a pergunta, eu estou de olho aqui no chat, conforme for caindo pergunta, eu respondo, tá? Fica à vontade, a ideia aqui é poder ajudar vocês. Vamos voltar. Então, como eu falei, uma das opções é você investir em ações pagadoras de dividendos, né? Então, como que elas funcionam, né? O que são ações, né, para começar, para quem por algum motivo não conhece ainda? Ações, basicamente, são parcelas do capital social de uma empresa, né, que é concedida aos acionistas, onde os acionistas acabam obtendo todos os direitos e deveres de um sócio, né? Então, assim, basicamente é uma parte da empresa, né, onde você consegue obter uma participação na empresa, nos seus direitos e nos seus deveres. E essas empresas podem pagar ou não dividendos aos seus acionistas, tá? E o que de fato são dividendos, né? Primeiro, dividendo tem de ser entendido como uma parte do lucro líquido da empresa, tá? Sendo parte dela, os dividendos são aquela parte que é distribuído aos acionistas a título de remuneração. Então, o que acontece? Qualquer empresa que tem ação na bolsa, por exemplo, uma empresa de varejo, por exemplo, né? Ela tem lá as suas receitas, né? Então, ela vende produto A, o produto B, todas as suas receitas, todas as suas despesas com pessoal, com estoque, custo fixo, custo variável, e ela calcula lá o seu lucro bruto, pagam-se os seus impostos, chega no seu lucro líquido, né? O lucro líquido é o que de fato sobrou de dinheiro para a empresa, né, após o pagamento de todas as despesas e todos os impostos. E aí a empresa, ela decide qual percentual desse montante que ela quer distribuir para os acionistas como dividendos. E aí, isso vai de empresa para empresa. As empresas, elas não têm nenhum tipo de obrigação em dividir essa remuneração com os acionistas, né? Cada uma das empresas decide quanto que ela vai distribuir com os acionistas e se de fato ela vai distribuir alguma coisa, tá? E aí depende muito do setor. A gente tem setores que têm mais propensão, um histórico maior de distribuição de dividendos do que outros. A gente vai entrar em mais detalhes nisso mais para frente. E aí o que é importante entender é que por que certas empresas decidem
distribuir dividendos e outras não, outras distribuem mais, outras distribuem menos, né? Sempre que a empresa fecha lá o seu DRE, né, ela chega no seu na linha final, né, que a gente fala, que é o lucro líquido, ela faz uma análise, né? Ela pensa, pô, eu vou pegar esse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir todos para os meus acionistas, porque eu quero remunerá-los, ou eu vou pegar esse dinheiro, esse lucro líquido e reinvestir em mim mesmo, né? Reinvestir na empresa para que a empresa cresça. Vou comprar uma nova fábrica, vou investir no desenvolvimento de um novo produto, contratar novas pessoas. Essa é a análise que ela faz. Então, muito das empresas que pagam muitos dividendos, né, é porque ela entende que naquele momento faz mais sentido ela distribuir dividendos do que reinvestir em si própria, né? Às vezes empresas mais consolidadas, uma Ambev, por exemplo, né, uma empresa que já tem um market share muito grande aqui no Brasil, ela entende que faz mais sentido ela distribuir mais capital, mais lucro líquido em forma de dividendos para os acionistas do que se reinvestir, né? Diferentemente de outras ações de crescimento, né, e ações de empresas que estão sempre crescendo, né? Por exemplo, a Amazon nos Estados Unidos, ela nunca distribuiu dividendos em toda a sua história, porque tudo que ela gera de lucro, ela reinveste em si mesmo para ela estar sempre crescendo, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Augusto Melo. Augusto, existe uma relação dos melhores pagadores de dividendos? Sim, Augusto, a gente consegue ver os melhores pagamentos, as empresas com maior pagamento de dividendo através de um índice chamado Dividend Yield. Eu vou entrar logo mais nessa relação e vou te mostrar esse histórico das melhores empresas pagadoras de dividendos desse ano, tá bom? A gente já vai chegar lá, aí eu te mostro em mais detalhes. Beleza, pessoal? Então, aqui falando sobre ações pagadoras de dividendos, né? Passando aqui para outro ativo que gera renda passiva, são os fundos imobiliários, né? O que são os fundos imobiliários, né? Para quem não conhece, basicamente um fundo de investimento geral, né? É o que a gente chama de um condomínio, né? É uma agremiação de pessoas que se juntam para onde elas compram cotas, né? Desse portfólio e tem lá também os seus direitos e deveres, né? Então, assim, os cotistas compram essas cotas do fundo de investimento e o fundo de investimento dentro do seu portfólio, né, que é lá gerido por um gestor, tem os seus ativos, né? E aí, dependendo do fundo de investimento, pode ter ativos de renda fixa, renda variável, o que for. E no caso do fundo imobiliário, que é o que a gente está falando aqui, o portfólio desses fundos ele é composto de ativos relacionados ao setor imobiliário, tá? Então você tem fundos imobiliários de ativos físicos, né? Imóveis físicos, então, por exemplo, onde o fundo é dono de participações em edifícios comerciais, galpões logísticos, shopping centers, ou fundos que é o que a gente chama de fundos imobiliários de papel, né? Que são os fundos que compram títulos ligados à dívida imobiliária, tá? Como, por exemplo, os CRIs e as LCIs, tá? E assim como as ações que pagam dividendos, os fundos imobiliários eles também geram renda passiva através de uma forma bem parecida, né, que ele distribui aí parte das suas receitas, que são provenientes dos aluguéis dos imóveis ou da remuneração dos títulos que ele tem na sua carteira, tá? E aí, pela regulação aqui no Brasil, todo fundo imobiliário tem de distribuir obrigatoriamente, aqui é um pouco bem diferente, né, no caso das ações, aqui o fundo imobiliário não escolhe se ele quer distribuir ou não, pela regulação ele tem de distribuir 95% dos lucros obtidos durante todo o semestre, tá? Teoricamente, esse pagamento tem que ser feito semestralmente, porém, a grande maioria dos fundos aí pagam mensalmente, né? Então, todo dia 15, dia 16, cada fundo aí paga numa data, você recebe lá o percentual, cai um dinheiro lá na sua conta, proporcional à posição, né, a quantidade de cotas que você tem nesses fundos imobiliários, tá? Então, aqui é um outro ativo que a gente consegue utilizar para compor uma carteira focada em renda passiva. Tá bom, pessoal? Então, voltando aqui, agora vamos começar a pensar como que a gente vai analisar as ações pagadoras de dividendos, tá? Eu vou começar a chegar aqui um pouco na sua pergunta, Augusto, que você perguntou sobre dividendos. Sempre que a gente vai analisar ações pagadoras de dividendos, eu sempre gosto de focar em alguns pontos que eu considero que são extremamente importantes de você analisar quando você vai escolher as ações pagadoras de dividendos, tá? O primeiro indicador que eu acho muito importante é a empresa,
ter uma perspectiva contínua de distribuição de lucros. Por que uma perspectiva contínua de distribuição de lucros? Você olhar o número puro, o valor de dividendos que ela pagou no último trimestre, por exemplo, não significa que no próximo trimestre, no próximo, assim por diante, ela vai pagar aquele mesmo montante em dividendos, né? Ou pelo menos próximo daquilo. O ideal é sempre você analisar a perspectiva, né? Isso você consegue analisar vendo, por exemplo, o histórico de pagamentos de dividendos, né? Você consegue ver lá desde o começo, desde quando a empresa começou a pagar dividendos, se ela paga dividendos de forma relativamente constante, né? Ou se ela fica muito tempo sem pagar e paga uma porrada de dividendo, aí fica sem pagar e assim por diante. Então, para você ter mais constância no pagamento, né, da sua carteira de renda passiva, faz sentido você investir em ações que têm aí um histórico, né, de pagamento contínuo desses dividendos e também principalmente uma perspectiva, né, que aí seja esperado que essa empresa continue a pagar dividendos nessa faixa, tá? Outro ponto super importante, você procurar empresas com gestão de qualidade, né, gestão da empresa. Isso acho que é válido para todas as ações, independente se seja de dividendos ou não. Quando você compra uma ação, você está se tornando, no final das contas, sócio da empresa, né? Então você não quer, obviamente, se tornar sócio de uma empresa mal gerida ou com profissionais que não estão lá alinhados ou com a competência que você espera, tá? Normalmente, as boas ações pagadoras de dividendos estão relacionadas a setores mais defensivos, tá? Que são aqui os principais setores, né? Quais são os setores que costumam pagar mais dividendos, né? Que fazem mais sentido? São dos setores financeiro e seguradoras, tá? Então vocês vão ver aí, se procurar ações de Bradesco, Banco do Brasil, IRB, por exemplo, esse tipo de ação, esses setores costumam pagar bastante dividendos, tá? Setor de materiais básicos também, como minério de ferro, petróleo, costumam ser empresas que pagam bastante dividendos, e as empresas do que a gente chama de utilidade pública, né? Que são empresas relacionadas a serviços relacionados à distribuição de energia elétrica, saneamento básico, esse tipo de coisa. Então essas são as empresas que costumam, tá, ter um bom histórico de pagamento de dividendos. Novamente, tudo tem de ser analisado, tá? E como que você consegue fazer uma análise se a empresa está pagando um dividendo razoável? Um bom índice, um índice muito utilizado, é o índice que a gente chama de dividend yield, tá? O que é o dividend yield? É essa formulazinha que eu trouxe aqui embaixo, tá? O dividend yield é a relação entre todos os dividendos que foram pagos nos últimos 12 meses. Então você vai pegar lá uma ação do Banco do Brasil, por exemplo. Você vai somar todos os dividendos que o Banco do Brasil pagou nos últimos 12 meses e você vai dividir, vai comparar com o valor de fechamento da ação, tá? Você vai chegar no percentual. Quanto maior esse percentual, teoricamente, melhor, mais dividendo a empresa pagou, tá? É um índice que ajuda bastante aí a você identificar boas empresas pagadoras de dividendos, tá? Porém, um ponto que eu quero frisar muito aqui, que o dividend yield é um indicador muito importante, eu considero assim um bom ponto de partida, mas você não pode olhar o número do dividend yield de forma única, né? E não analisar esses pontos que eu comentei antes, perspectiva de lucros, se a empresa tem uma gestão de qualidade, esse tipo de coisa, tá? Mas o dividend yield ele é um bom filtro, né? Para você começar, para separar o joio do trigo, olhar as ações que costumam pagar bastante dividendos. E aí, Augusto, sobre a sua pergunta que você falou mais cedo, né, se existe uma relação das melhores pagadoras de dividendos, eu trouxe aqui essa tabelinha que traz as empresas com os maiores dividend yields até o final de maio, tá, deste ano. Então, aqui tem uma relação do que seriam aquelas empresas que são mais atraentes do ponto de vista de pagamentos de dividendos, analisando apenas o dividend yield, tá? E aí, novamente, né, pessoal, aqui é óbvio até o que eu vou falar, isso aqui não é recomendação de investimento, não é nada do tipo, aqui é uma relação puramente, simples e puramente dessa forma, essas informações vêm da B3, aí cabe a cada um analisar, né? Mas aqui a gente tem empresas, então, como Bradespar, Petrobras, Braskem, Marfrig, Gerdau, CSN, EDP, Vale, Qualicorp, que, como vocês veem, todas fazem parte aí dos setores que eu comentei antes, né? Setor financeiro, setor de materiais básicos, seguradoras e assim por diante, tá? Então, para você
começar a analisar, a buscar ações pagadoras de dividendos, o dividend yield ele é um bom início, tá? Porque você vai lá ver e falar, pô, essas empresas, com relação ao preço da ação, né, têm pago bastante dividendos, né, nesses últimos meses, porém, você precisa também fazer aquela análise que eu comentei antes, né, entender a gestão da empresa, ver se a empresa ela não pagou um dividendozão agora e faz muito tempo que não paga dividendo, fazer essa análise, tá bom? Deixa eu só ver, a gente tem mais uma pergunta aqui. Pedro Feitosa, esses valores de dividend yield, analisando os últimos 12 meses, as ações necessariamente pagam de forma mensal? Pedro, os valores de dividend yield, sim, analisando os últimos 12 meses, tá? Então, quando você faz aqui a continha do dividend yield, você tem que considerar, sim, os últimos 12 meses que foram pagos de dividendos por aquela ação, tá? E não, as ações não pagam necessariamente de forma mensal, tá? Tem ações aí que pagam de forma trimestral, semestral, não existe uma regra, tá? Para você receber o pagamento, beleza? Glauco Barros, como diversificar sem pulverizar? Algum percentual máximo de exposição de cada ativo? Glauco, aqui vai muito de cada um, é difícil, não existe um número mágico, né? O que faz bastante sentido, obviamente, a diversificação ela é importantíssima, não vou nem entrar no mérito de se é válido diversificar ou não, mas você tem que diversificar até o ponto onde você, de fato, está investindo em empresas que você acredita, né? Você não vai ter lá 10, 15, 20 ações só para falar que a carteira está diversificada, sendo que metade, 5, 10 dessas ações não são de boa qualidade, tá? De acordo aí com a sua análise, tá bom? Então, novamente, não tem um número mágico, tá, de percentual máximo de exposição, mas diversificar pelo menos aí entre algumas empresas que você, na sua análise, você entende que faz mais sentido, que são empresas mais perenes, que tem um dividend yield atraente, uma gestão de qualidade, etc., faz sentido, tá bom? Então, pessoal, só para não perder aqui o fio da meada, né, eu falava aqui sobre o cálculo do dividend yield, né, dividendos pagos nos últimos 12 meses com relação ao valor de fechamento da ação. Porém, por que eu quero frisar tanto assim para vocês nunca olharem o dividend yield como um número mágico e olhar isso separado de tudo, tá? Eu trouxe aqui um caso, que é um caso bem interessante de analisar, que é de uma empresa chamada Sim Properties, tá? O ticker dela é o Cine3, tá? E se vocês olharem aqui na tabelinha, nesse período ela teve um dividend yield de 209%, tá? Então você fala, pô, Renan, mas então uma empresa dessa, né, 209% é bem melhor do que essas outras que você me mostrou, né? O máximo aqui era a Bradespar de 31%. Será? Vamos fazer essa análise, né? Se você tivesse escolhido uma empresa simplesmente pelo dividend yield dela, vou pegar as empresas com maior dividend yield. Pô, tem essa tal de Sim Properties pagando 209% de dividend yield. Qual o risco que você estaria correndo, né? Vamos então entender um pouco mais esse número, né? Novamente, até sendo repetitivo, o dividend yield ele é a relação entre os dividendos pagos nos últimos 12 meses sobre o valor de fechamento da ação. O que é muito importante você analisar quando você vê alguns números, digamos assim, meio estranhos, né, gritantes. Se a gente puxar, lembra que eu falei de você olhar o histórico de pagamentos da empresa, né? Então, eu peguei essa empresa aqui, peguei o histórico de pagamentos de dividendos dela, tá? Que é esse gráfico aqui. Então, se vocês olharem, vocês vão ver que ela teve, de fato, sim, um dividend yield muito alto. Mas por quê? Qual foi um dos fatores que ajudou ela a ter um dividend yield alto? Que no final de 2021, 17/12 de 2021, que é essa barra grandona, vocês podem ver que ela pagou um dividendo muito mais alto do que ela sempre pagou. Então, o histórico dela aqui, se você olhar no gráfico, ela pagava em torno de R$1, mais ou menos, né, de dividend yield, e aí de um dia para o outro, de um trimestre para o outro, ela começou a pagar R$8 de dividendos, tá? E aí, matematicamente, o que acontece, né? Quando você tem um valor de dividendo muito alto, você tem o numerador desse cálculo muito alto, né? E aí isso ajuda você a ter um dividend yield mais alto, mas não quer dizer que a empresa, esses R$8 que ela pagou em dezembro, não quer dizer que ela vai te pagar recorrentemente.
como você pode ver aqui no próximo trimestre, no trimestre seguinte, ela já pagou menos, né? Então isso foi um fator que fez com que o dividend yield aumentasse, só que de uma forma, digamos assim, artificial, né? E um segundo ponto é que o denominador é o valor de fechamento da ação, né? E assim como a gente olhou o numerador, que a gente viu que ele cresceu muito, se nós analisarmos o denominador, que é o valor de fechamento da ação, então, nesse gráfico aqui, você vê o histórico do valor da ação mesmo, né? Lá para dezembro, quando teve esse pagamento de dividendos muito alto, o que aconteceu com o valor da ação? O valor da ação foi lá para baixo. Ela estava aí em torno de R$17, foi para em torno de R$7. Então, o que aconteceu? Potencializou ainda mais, né? Porque o valor da ação despencou, voltando aqui na nossa formulinha, o valor do denominador diminuiu, né? Então, para quem lembra lá das nossas aulas de matemática na escola, quando o denominador ele diminui, né, numa fração, o valor da nossa conta aumenta, né? Então, aqui a gente teve dois fatores artificiais que fizeram com que o dividend yield crescesse muito, né? Um dividendo totalmente esporádico, muito alto, pago uma única vez, fora da expectativa, fora do histórico de pagamentos da empresa, e o valor da ação despencando, né? Isso fez o dividend yield da empresa crescer muito, tá? Então, por que eu trouxe esse caso? Para vocês sempre tomarem cuidado. Como eu falei, o dividend yield é um bom ponto de partida para você analisar a empresa, mas ele não pode ser o único critério para decidir. Ah, vou pegar os maiores dividend yield. Não, você corre o risco de cair em casos aqui como esse. Nem conheço essa empresa, não sei se a empresa é boa, se é ruim, pode ser até que seja uma empresa boa, não conheço. Porém, a gente vê aqui que esse 209% de dividend yield não quer dizer que, de fato, ela paga isso recorrentemente, tá? A gente viu aqui que esse dividendo, ele cresceu, essa taxa, ele cresceu de uma forma, digamos assim, artificial. Tá bom? Então, beleza. Então, seguindo aqui, agora a gente falou bastante sobre ações pagadoras de dividendos, né? Então, vamos como analisar. Vamos entender um pouco agora também como analisar fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários, a gente também vai ter o dividend yield, que a gente está falando tanto, tá? É muito parecido é muito parecido com o que a gente falou no anterior, né? Então, são os dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividido pelo valor de fechamento da ação. Sendo esses dividendos pagos, né? Sendo esses dividendos pagos, no caso aqui os dividendos são aquelas receitas provenientes dos aluguéis, tá? E aqui, para analisar os fundos imobiliários, é relativamente parecido com as ações, mas você vai tomar aí, também certos cuidados, né? Então, vai ver se tem um dividend yield atraente, vai ver se tem uma perspectiva contínua de distribuição de lucros, assim como as ações, e aí vai fazer algumas análises que são mais específicas de fundos imobiliários, tá? Você vai analisar os ativos do seu portfólio, né? Então, todo fundo imobiliário, você abrindo o portfólio daquele fundo imobiliário, você consegue ver. Então, por exemplo, no fundo imobiliário de lajes corporativas, você consegue ver quais são os edifícios que aquele fundo imobiliário tem participação. São edifícios de boa qualidade, com bons inquilinos, localizados em regiões nobres de cidades, em áreas desenvolvidas, por exemplo, ou não, né? Você consegue fazer essa análise, tá? Então, normalmente, ativos de qualidade no portfólio ajudam aí. Ativos de qualidade geram inquilinos de qualidade, né? Que pagam seus aluguéis, né? Não ficam inadimplentes e, consequentemente, você, investidor, cotista desse fundo imobiliário, recebe aí isso em forma de dividendos, tá? Vacância controlada, isso é muito importante, né? Então, assim, no caso aqui dos fundos de tijolo, né? Por exemplo, um fundo de lajes corporativas, como eu mencionei, se você é cotista de um fundo imobiliário que tem um prédio com 5 andares e 2 deles estão vagos, você vai estar, digamos assim, sofrendo, né? Porque esses 2 andares vagos, eles são só custo, né? Tem os custos de manutenção, etc. E não tem nenhum inquilino lá gerando receita, então isso é importante também você analisar, tá? E aí, assim como eu comentei antes, né, do dividend yield, você também pode fazer um primeiro filtro, digamos assim, uma primeira análise, dar uma olhada aí em alguns fundos imobiliários com dividend yield altos, tá? Então eu trouxe aqui uma lista também, fechamento de maio, quais foram os fundos imobiliários com maior dividend yield. Mas, novamente, aqui uma primeira análise pode ser um dos filtros para você analisar e escolher os seus fundos imobiliários, ok? Deixa eu só ver aqui, Augusto Melo fez uma pergunta, deixa eu voltar aqui.
Augusto Melo, BRAP 4 paga 31,25 sobre o quê? Augusto, na verdade é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Esse 31,25%, o que significa esse 31,25%? Ele já é o resultado da nossa continha, tá? Ele é o dividend yield mesmo, de fato, né? Então, se você pegar o valor de todos os dividendos que a Bradespar pagou nos últimos 12 meses, tem lá um valor, X, e dividir pelo valor de fechamento da ação, um valor que vale Y, não sei esses valores agora, quando você faz essa divisão, né? Todos os dividendos nos últimos 12 meses dividido pelo valor de fechamento resultou, aqui no caso da Bradespar, em 31,25%. Tá? Então, na verdade, 31,25% já é o resultado. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, agora que a gente já entendeu quais são... para que serve renda passiva, quais são os ativos que a gente pode utilizar para fazer uma carteira de renda variável com foco em renda passiva, e principalmente como analisá-los, vamos de fato começar aí a pôr a mão na massa, né, e a montar a sua carteira de renda passiva, tá? O primeiro passo que eu diria aqui para você montar a sua carteira de renda passiva é, primeiro, definir as suas macroalocações, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos. Você pode, por exemplo, você pode falar, Renan, eu não entendo muito de fundo imobiliário, não quero entender, já tenho costume em investir em ações, eu quero fazer uma carteira 100% de ações. Não tem problema, você pode focar apenas em ações pagadoras de bons dividendos, tá? Ou ao contrário, você pode falar, porra, não, eu tenho medo de ação é mais volátil que fundo imobiliário, eu já tenho conhecimento de imóveis, sou do ramo, qualquer coisa do tipo, quero fazer uma carteira só de fundos imobiliários, tem problema? Não tem problema nenhum também, você pode fazer uma carteira de renda passiva focada só em fundos imobiliários. Você vai ter uma carteira aí que talvez não vai pagar tão bem quanto carteiras de ações, né? Mas em contrapartida você vai ter aí uma volatilidade menor, né? Vai estar correndo teoricamente menos risco. Ou o terceiro caso que eu trouxe aqui, você pode brincar à vontade, né? Você pode colocar meio a meio, metade ação, metade FII. Ah, não, quero 70% ações, 30% fundos imobiliários, por exemplo. Isso você pode fazer à vontade, tá bom? Sem problema nenhum. Então, qual seria o próximo passo? Então, vamos supor aqui que a gente selecionou uma carteira, vamos montar uma carteira 50% ações, 50% FIIs, tá? Você vai fazer toda aquela análise, né, que a gente falou antes, vai procurar ações com bom dividend yield, que tenham gestão de qualidade, que tenham perspectiva contínua de pagamento de lucros. A mesma coisa para os fundos de investimento, né? Vai procurar fundos de investimento com dividend yield razoável, com ativos de qualidade, né? Com gestor de qualidade, assim por diante. E você vai fazer, então, os ativos que você quer que estejam contidos na sua carteira, tá? E a gente vai fazer uma continha. Qual a conta que a gente vai fazer? A gente vai, após a análise e seleção dos ativos, a gente vai fazer uma conta para entender qual que vai ser a rentabilidade esperada da nossa carteira, tá? E ver como que isso vai se refletir em quanto que a gente vai receber de fato de grana a cada mês, né? De dinheiro a título de remuneração de pagamento de dividendos na sua carteira de renda passiva, tá? Então aqui o segundo passo, aqui novamente, de novo, né, pessoal, isso aqui não é recomendação de investimento, eu estou dando um exemplo aqui, trouxe aqui 5 ações, 5 fundos de investimento, você vai escolher aqueles que fazem mais sentido para você. Ah, Renan, não quero 5 de cada, eu quero 10 ações e 3 FIIs, beleza. Você vai fazer de acordo aí com o seu nível de risco, com o seu conhecimento, tá? O ponto aqui não é esse. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Terceiro ponto, você vai estimar a rentabilidade da sua carteira. Como que você vai fazer essa estimativa, tá? Então, primeiro passo, como eu listei antes, né, você vai selecionar aqui as suas ações e os seus FIIs. Então, por exemplo, vamos olhar aqui para a primeira tabelinha, tá? A tabelinha de ações. Então, vocês estão vendo aí Bradespar, Petrobras, Braskem e assim por diante, tá? A gente listou aqui os seus respectivos dividend yields, tá? 31,25, 26,44 e assim por diante. A gente nós vamos fazer uma estimativa, até porque, né, pessoal, novamente, todos esses valores, todos esses indicadores, eles falam o que aconteceu no passado, né? É importante de se frisar isso e não esquecer disso, né? Ele mostra o que aconteceu no passado. Não quer dizer que isso vai acontecer no futuro. Porém, principalmente se for uma empresa
que, como eu falei, tem uma certa previsibilidade nos lucros, ela pode ser um bom indicativo, né, um bom cheiro do que vem por aí, né, um bom indicativo do que você pode esperar para os próximos meses, tá? Mas então a gente tem que calcular a rentabilidade desses ativos, tá? E é sempre importante a gente calcular a rentabilidade real dos ativos. O que significa rentabilidade real? É a gente fazer aí o desconto da inflação, tá? Em todos os investimentos, e aqui não é diferente, é importantíssimo você sempre olhar em termos de juros reais, né, de rentabilidade real, para você entender quanto de fato o seu dinheiro está, os seus investimentos estão valorizando. Por mais, por exemplo, aqui, que a Bradespar tenha um dividend yield de 31,25%, essa não é a sua rentabilidade real. Por quê? Ela, de fato, pagou 31,25% nos últimos 12 meses, porém, aqui eu trouxe uma estimativa de mercado hoje para a inflação, que está em torno de 8,89%, porém, nesses 12 meses, o seu dinheiro perdeu valor em quase 9%. Perdeu valor em 8,89%. Tá? Então a gente faz esse desconto para ter uma estimativa mais assertiva, né? Mais realista, de fato, porque por mais que o seu investimento ele tenha lá a sua rentabilidade, durante esse período o seu dinheiro também vai estar perdendo valor, vai estar perdendo poder de compra, tá? Então a gente faz aqui um cálculo da rentabilidade real de cada um desses ativos, tá? Ou seja, uma continha de menos aqui, dividend yield menos inflação, e chega na rentabilidade real de cada ativo. Então vocês veem aqui, foi feita a mesma continha para todas as ações, para todos os fundos imobiliários, tá? E aí você vai se divertir e escolher a alocação aí que você quiser. Para simplificar aqui, eu coloquei 10 ativos, 10% em cada um deles, e basicamente distribuir aqui a minha carteira de forma equalitária, né? Mas aí você pode, novamente, como eu falei, você pode brincar à vontade, falar, não, René, eu quero pesar mais na ação 1, quero pesar mais no fundo imobiliário 2, quero só ter ações, quero só ter fundo imobiliário, quero ter mais fundo imobiliário do que ação. Isso você fica à vontade, você consegue fazer da maneira que for melhor, novamente, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com o seu perfil psicológico, né? Quanto você aceita tomar risco, seus objetivos, parará, tudo isso que está envolvido aí em investimentos. E tendo toda a gente sabendo aqui a rentabilidade de cada um dos ativos, a gente consegue estimar, fazendo aqui, né, basicamente uma continha ponderada, né, qual que é a rentabilidade anual esperada da nossa carteira. Então, neste caso aqui, né, nessa nossa estimativa, né, nessa nossa carteira simulada, a gente teria a nossa carteira rendendo com uma rentabilidade estimada de 9,35% ao ano, isso aqui já real, já acima da inflação, já está uma rentabilidade bem legal, dado que você está falando aqui de percentual já acima da inflação, tá? Então, nesse ponto, você começa a fazer as suas análises, né? Pô, chegou 9%? Não, pô, essa rentabilidade esperada tá bom, tá dentro do que eu estou esperando. Ou não, tá muito pouco. Não, tá muito pouco, eu quero me arriscar mais. Então aí você começa a mexer com as peças aí do seu quebra-cabeça. Pô, vou tirar um fundo imobiliário aqui, que eu acho que ele é conservador demais, ou pôr um mais arriscado, um que pagou mais aluguel, que pagou menos aluguel, ou pô, não, 9%, eu acho que essa carteira está muito ousada, muito arrojada, acho que eu me conheço, perfil de investidor, eu não vou aguentar todo esse risco. Beleza, coloca o pé um pouquinho no freio, vamos mexer na carteira, vamos colocar uma ação um pouco mais defensiva, que tenha menos volatilidade, um fundo mais conservador, para que você diminua aí a sua rentabilidade, com o objetivo, obviamente, de reduzir o risco, né? Não a rentabilidade, mas os dois andam juntos, não tem como fugir, tá? E você alcançando aí essa sua rentabilidade esperada, a gente consegue chegar, desculpa, a gente consegue chegar onde eu queria levar vocês desde o início, né? Chegar no valor na estimativa de valor que de fato vai cair na sua conta todo mês com a carteira que você desenvolveu. Então, nesse caso aqui, qual seria o próximo passo, né? Aqui no caso, o último passo. Você estimar o valor dos dividendos recebidos por mês, tá? Então, qual que é a continha aqui? A nossa carteira, ela rendia lá, vai render de forma estimada, né, 9,35% ao ano, tá? Fazendo a continha equivalente, 9,35% ao ano equivale a 0,75% ao mês, ou seja, todo mês a sua carteira vai render 0,75%, tá? E aqui no caso, como a gente está falando da sua carteira, que é uma carteira de R$1 milhão,
R$1 milhão investidos nessa carteira teórica, nessa carteira simulada que a gente desenvolveu, a uma rentabilidade de 0,75% ao mês, gera aqui um lucro bruto, no caso, de R$ 7.474,14. Tá? Então aqui você consegue chegar no final e saber de fato qual é a estimativa de dinheiro que vai de fato cair na sua conta proveniente da sua carteira de dividendos, da sua carteira de renda passiva, né? Vindo aí das suas ações e dos seus fundos imobiliários, tá? E aí é a hora de você analisar, né? Você falar, pô, R$ 7.500 era isso que eu estava esperando mesmo, isso cobre meus custos, dá para eu viver tranquilo, chegou a hora, eu consigo realmente viver de renda investindo dessa maneira, chegou a hora de pendurar as chuteiras. Ou não preciso de tudo isso, eu vou continuar trabalhando por hobby, ou eu quero ter parte da minha remuneração com salário, mas também parte com renda passiva, eu aceito menos do que 7.400, eu aceito R$4.000, por exemplo. Aí você vai começar a brincar, né? Você vai começar a mexer lá na sua alocação, como eu falei, por exemplo, trocando ações, colocando fundos imobiliários mais conservadores, por exemplo, para ajustar a sua rentabilidade e aí chegar no valor que você quer ter no final do mês. Ou também pode ser o contrário, você fala, pô, não, Renan, 7.400 não é suficiente para mim, eu preciso de R$10.000 por mês, vindo só de renda passiva, porque eu não quero mais trabalhar. De fato, quero viver só de renda passiva. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai voltar aqui na sua análise de ações e vai buscar aí, botar mais risco, né, na sua carteira, né? Buscar aí ações mais arrojadas, fundos imobiliários que pagam dividendos maiores, buscando aí rentabilidades maiores, obviamente, se expondo mais ao risco, tá? Mas, regra geral é essa, né? Você consegue, através de toda essa análise, né, você ter uma estimativa de quanto você receberia em reais na sua carteira todo mês, tá? Montando a sua carteira de renda passiva, beleza? Então, recapitulando, né, pessoal, o que é super importante saber? Primeiro, qual o seu objetivo com a sua carteira de renda passiva, né? Não, você já está no momento que você quer viver de renda. Eu quero viver de renda, eu vou criar uma carteira para o que ela me gera, eu consiga viver. Ou não, Renan, ainda estou em fase de desenvolvimento, vou utilizar isso para reinvestimentos. Então, tudo que cair, você vai utilizar para comprar novos investimentos, e assim por diante, criando aquela bola de neve cada vez maior, tá? Segundo, quais são os ativos, né, que geram renda passiva? Como eu falei, tem alguns ativos de renda fixa, mas principalmente os que vão te trazer melhores retornos, teoricamente, são os de renda variável, né? Principalmente aqui, boas ações pagadoras de dividendos e fundos imobiliários, tá? E, na sequência, você fazer uma boa análise deles, né? Ou seja, analisar toda aquela questão que a gente falou, dividend yield, pagamentos contínuos de lucro, histórico de pagamentos contínuos de lucros, né, uma boa perspectiva, gestão de qualidade e tudo mais, sempre tomando cuidado, pessoal, voltando aqui, né, sendo bem chato nessa parte, com o dividend yield. O dividend yield ele é importantíssimo, é um ótimo índice, mas não olhem ele de forma crua, tá? Olhem em conjunto com todos os indicadores para não cair em pegadinhas como essa daqui, tá? E aí, de fato, vocês começarem a desenhar a sua carteira. Define aí uma macroalocação. Vou ter ação, vou ter FII, vou ter os dois, quantos por cento de cada. Faz a seleção dos seus ativos, define as alocações, calcula, estima a rentabilidade de cada um dos ativos e chega aqui na rentabilidade estimada da sua carteira. Com isso, você vai conseguir chegar no valor total esperado para você receber por mês. E aí você se diverte aqui, né? Como eu falei, você fica brincando aqui para até alcançar o seu objetivo de montante de fato caindo na sua conta. Tá bom, pessoal? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. José Vitor. Em uma carteira de renda passiva, caberia alocação em fundos de ações e programar saques mensais? Ou o ideal seria investir diretamente nos ativos? José Vitor, sim, a alocação em fundos de ações também é uma opção. Você pode sim programar saques mensais. Eu trouxe aqui ações e fundos imobiliários porque o foco aqui era você montar a sua própria carteira, né? Digamos assim, você não delegar essa função para outra pessoa, que aqui no caso seria o gestor, né? Quando você investir em fundos de ações,
você vai ter um gestor cuidando do seu dinheiro, né? E programar saques mensais. Você sim pode programar saques mensais, só que você sempre tem que levar em consideração que, obviamente, as ações têm muita volatilidade, né? E você programar saques mensais, você corre o risco, vão ter momentos onde você vai sacar, vai resgatar cotas lá do seu fundo de ação e as cotas vão estar lá embaixo, né? O legal de você investir em ações diretamente que pagam dividendos, né? Que assim, a sua ação ela continua subindo ou descendo em termos de valor da ação, né? Ela continua tendo ou não ganhos de capital, né? E o valor do dividendo, você recebe um valor líquido na sua conta, né? Lógico, se a gente entrar no detalhe, quando a empresa paga o dividendo, isso tem um efeito lá no valor da ação, tá? Mas não é significativo, digamos assim. Mas quando você faz saques mensais, você corre esse risco, né? Quando você investe em fundos. Tudo depende da sua estratégia, né? Se você quer delegar isso para um gestor, se você opta por fazer através de fundos, com certeza você vai ter uma pessoa muito capacitada cuidando da sua carteira, mas você tem que levar coisas em consideração, né? Você vai pagar uma taxa de administração, talvez uma taxa de performance, muito provavelmente uma taxa de performance, e isso vai afetar um pouco a sua rentabilidade, tá bom? Que mais? Pedro Feitosa, isso ignorando as variações dos papéis? Pedro, não sei quando que você fez essa pergunta, se puder mandar com contexto aí, eu te respondo. Cíntia, essa estratégia funciona também para carteiras menores do que 1 milhão? Sim, funciona, com certeza. A gente falou aqui de carteira de R$1 milhão, mas a estratégia funciona para quem quer começar pequeno, para quem está começando, de qualquer forma. Seja você começando aí com 1.000, 5.000, 10.000, o valor que você tenha, você tem fundos imobiliários aí que você compra cota com R$100, R$50, ações que você compra aí com 10, 20, R$30. Então, sim, também funciona com carteiras menores do que R$1 milhão. Glauco Barros, aportes regulares ou guardar em caixa para pegar oportunidades, o que vale mais a pena? Glauco, essa é uma discussão, dá para a gente fazer uma live inteira sobre isso, né? Dá para sair até briga para discutir sobre esse assunto, né? Eu sou adepto da estratégia de aportes regulares, tá? Mas aí vai depender da sua estratégia, né? Existe até alguns estudos aí que foram feitos aí nos Estados Unidos que eles comparam exatamente isso, né? Que é você fazer, qual que é o que dá mais retorno, né? O buy and hold, no caso que eles chamam, né? Que são os aportes regulares, você comprar todo mês e não vender, ou o buy the dip, que eles chamam, né? Que é exatamente isso, guardar em caixa para pegar oportunidades, né? Ou seja, aquele cara que, por algum motivo, tem uma bola de cristal que sabe exatamente qual que é a mínima do período, e ele vai comprar só naquele momento. E nas estimativas, o resultado é que você aportar regularmente faz mais sentido, tá? Lógico, tudo isso depende muito de o quanto você acompanha o mercado. Se você acompanha bastante o mercado, você vai ter uma maior facilidade de entender se faz sentido ou não, se é uma oportunidade ou não, mas você sabe como que é o mercado de ações, né? Então, assim, muitas vezes parece uma oportunidade, você fala, pô, tá barato, vou comprar, e você vê o negócio continua ficando cada vez mais barato depois de você ter comprado, né? Aquela lei de Murphy. Então é bastante complicado, tá? Que mais? Pedro Feitosa, como funciona a volatilidade de FIIs e os FOFs? Pedro, os FIIs, normalmente, eles têm uma volatilidade menor que as ações, tá? A volatilidade você consegue mensurar de diversas maneiras diferentes, tá? A principal delas é o que a gente chama de desvio padrão, né? São as bandas de quanto que os valores se afastam da média, né? Daquela ação. Normalmente os FIIs têm uma volatilidade menor que as ações. Se você pegar aí, por exemplo, o IFIX, comparar com o Ibovespa, você vai ver isso, tá? Quando você fala FOFs, eu estou entendendo que você está falando fundo de fundos, é isso? Se eu estiver errado, você me avisa, tá? Se for fundo de fundos, no caso de fundos imobiliários, tá? A volatilidade dele vai depender da volatilidade dos seus ativos subjacentes, tá? Conforme ele comprar fundos de mais ou menos voláteis, isso vai refletir lá no fundo mãe, né? Que compra os fundos de baixo, tá bom? Que mais? Alexandre, obrigado. Claudemir, muito bom, muito obrigado. Obrigado, Renan.
Pô, pessoal, que bom. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Acho que acabaram as perguntas aqui. Novamente, espero que isso realmente ajude vocês a criar sua carteira, de fato, de renda passiva, se esse é o seu objetivo, ou mesmo que você não tenha uma carteira de R$1 milhão, que isso tenha te ajudado a dar os primeiros passos. E, novamente, fica aqui o meu agradecimento. Quero deixar para todo mundo ficar aqui sabendo, conheçam mais aqui sobre a Alure Educação, tá? Acessem o nosso site, alureeducação.com.br. Siga a gente também no Instagram, a gente tem o @alureeducação, @alureeducacau. E também o nosso portal de notícias, de ferramentas, que é o faroldoinvestidor.com.br. Então não deixe de acompanhar a gente, vocês têm bastante coisa legal lá, e com certeza vocês vão ficar sabendo das nossas próximas aulas gratuitas. Tá bom, pessoal? Novamente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pelo tempo de vocês, por terem acompanhado, e a gente se fala. Tchau, tchau.